eles também querem correr riscos com a gente na própria pesquisa, quer dizer, experimentar técnicas novas, implementar metodologias novas. Tá? Porque também é um dado muito interessante o seguinte, quer dizer, e nós sabemos disso, quer dizer, nós temos toda a tecnologia, toda a técnica, toda a metodologia e seguimos tudo isso. Agora, a pesquisa, principalmente no Brasil, ela tem que ser extremamente criativa. Tá? Porque se ela não for criativa, ela não consegue atingir os objetivos dela. Tá? Não basta seguir técnicas e métodos, ela tem que ser criativa. E aí nós vamos estar em fase com o cliente, porque o cliente está à procura disso, e nós precisamos ser criativos para conseguir dar. Então, um dos objetivos é estudar esse mercado e como é que ele está funcionando. Um outro objetivo bastante forte é a regulamentação, que nós já conversamos, e a regulamentação e a certificação. Porque também nós estamos entrando hoje em dia já com a certificação ISO no mercado de pesquisa. Então, para isso, nós também precisamos formar o profissional de pesquisa para que ele esteja adequado para essa certificação e para a regulamentação. É um outro objetivo. Mais um objetivo são os aspectos metodológicos mesmo. Estudar, e aí mais grupos de estudos, mais debates e tal, para estudar novas metodologias, novas técnicas, estar em dia com isso. E um outro, que é extremamente forte, nós estamos atuando muito nele, que é o suporte ao associado. Nós estamos estruturando, já está andando, todo vamos dizer assim, serviços ao associado que englobam um banco de empregos ao associado, que agora no site nós estamos lançando um portal novo da associação esta semana, que já tem lá um banco de empregos onde o associado pode inscrever o seu currículo lá e as empresas podem acessar, as próprias empresas vão colocar postar vagas e eles vão acessar. Isso é uma coisa importante. Assistência médica e odontológica, implantar isso para o pesquisador, que nós temos uma gama alta de pesquisadores que o próprio público brasileiro não tem tanta assistência assim, então nós vamos implantar isso através de empresas para dar essa assistência. Estamos implantando, então os próprios sócios também vão ter descontos em serviços importantes, nos próprios cursos, uma formação mais acessível aos cursos, enfim. Nós estamos criando uma série de benefícios aos associados, e aí olhando, que é uma coisa também interessante que nós detectamos nesse workshop que fizemos e estamos implantando, que nós temos necessidades diferentes dependendo de que atividade o pesquisador tem dentro das empresas. Então nós criamos áreas dentro da associação que estão lá para serem os representantes, ou dos pesquisadores e representantes dos técnicos. E esses sim trazem as necessidades para eles terem. Então, esse formato de vamos criar serviços aos associados é um outro objetivo de futuro bastante forte. Ok. Nós estamos aqui hoje entrevistando ao vivo o Rubens Hanum, que é presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Pesquisa de Mercado. E eu queria saber do Caetano se tem aí a participação dos internautas. Sim, Gilberto. Tem mais uma pergunta interessante que chegou aqui do Souza. Ele está dizendo o seguinte, Rubens: existem dirigentes de empresas que ainda alimentam preconceitos contra a aplicação de métodos de pesquisa de mercado para a solução de seus próprios problemas? Existe, sem dúvida existe. E aí, veja, às vezes é até natural, porque você tem empresários extremamente de sucesso extremo, que deram muito certo, e que fizeram por eles mesmos, com a própria percepção e não sei o quê. Então eles acham que não precisam, e se você olhar, bom, eles não precisaram mesmo, eles foram. Então eles têm alguns preconceitos e acham que não precisam. Então isso é um lado da história. Um outro, só que, aí voltando um pouco para esse, ele também, só que chega um momento que ele mesmo vai perceber que ele começa a perder um pouco o controle dessa sofisticação do mercado, e aí ele não consegue crescer. Ele deu muito certo, mas ele fica restrito, ele não consegue crescer muito, porque aí ele não consegue ver mercados novos, ele não consegue entender consumidores novos. Então, por exemplo, agora a classe C aí, mas ele não tem como conhecer essa classe C, na percepção dele é um pouco mais difícil, porque ele não é da classe C, então ele não consegue ter percepção, aí ele começa a perceber. Isso é um lado. Uma outra coisa que dá um certo preconceito também é
é a qualidade. Por quê? E por isso que a gente bate muito na regulamentação, para que a gente tenha profissionais estabelecidos para isso. Porque, às vezes, uma empresa faz uma pesquisa e, por um motivo ou outro, o resultado da pesquisa não colaborou muito para a solução dela. Ou deu uma solução que foi para um lado e não deu certo. E aí ele fica com preconceito da atividade. E ele não enxerga que talvez tenha sido um problema daquela pesquisa que ele fez, do profissional que fez aquela pesquisa. Por isso é que a gente bate muito na regulamentação e bate muito em formação, em cursos de pesquisa, que a gente dá muito curso de pesquisa, formação do profissional, para que isso não ocorra, para que a atividade não se prejudique por um ou outro. É a mesma coisa que sabe, eu vou no médico, o médico não conseguiu acabar com a minha dor de cabeça, e eu acho que a medicina não consegue acabar com a minha dor de cabeça. Generaliza, ele parte com uma generalização. Então isso cria um preconceito. E isso infelizmente existe. E às vezes também tem uma questão que é muito complexa, que é a correta formulação do problema, a correta formulação da pergunta, né? Eu acho, não sei, você vai me comentar agora, mas eu acho que uma das grandes tarefas do Instituto de Pesquisa é ajudar o cliente a formular a pergunta correta. E isso é extremamente importante. Se você não sabe o que você está perguntando, você vai acabar recebendo uma informação irrelevante e pode achar que a pesquisa foi inútil. E pode achar que a pesquisa foi inútil. Isso é extremamente importante, porque também tem uma coisa que a gente vê no mercado, que é o seguinte: às vezes o cliente, por um problema de sigilo, algum problema lá, ele não passa a real necessidade dele, ele não passa o real problema dele para o Instituto, ele passa a pesquisa que ele quer. Mas às vezes a pesquisa que ele quer não resolve aquele problema que ele está tendo. Agora, o que eu diria é o seguinte, para os clientes que estão nos vendo, enfim, olha, se você não confia naquela pessoa, naquele profissional ou naquela empresa que você chamou para pegar a informação para você, então se você não confia nem para dar a informação que você já tem, então não peça para ela pegar uma informação que você não tem, porque é muito mais grave. Né? Se você não está confiando nem naquilo que você já tem, quanto mais o seu destino na mão dele. Né? Então não passa, vai atrás daquele que você confia, passe as informações. E passe as informações do que você está sofrendo. Sabe, não vai no médico e pede, eu quero o remédio X para minha dor na perna. Vai lá e fala que você está com dor na perna, porque ele vai saber qual é o remédio. Explicita muito bem como é a sua dor na perna. Explicita muito bem qual é a sua dor na perna, o que você fez durante a semana, mostra o contexto daquilo que está acontecendo. Porque aí é o que você falou, quer dizer, uma pergunta errada, vem uma resposta errada. E aí é em toda a cadeia de pesquisa. Quer dizer, se eu também formulo um questionário errado, eu vou ter a resposta errada. Se eu não ponho uma pergunta, eu não vou ter resposta para aquela pergunta, aí eu vou precisar mudar de método. Tá? Então é isso, quer dizer, é bem isso que você falou, quer dizer, se você não passar direito o briefing, agora, cabe ao instituto, cabe ao profissional forçar esse briefing, fazer as perguntas para o cliente, para que o cliente fale, porque às vezes o cliente também, ele nem sabe o que falar para o instituto de pesquisa. Então o instituto tem que provocar, tem que perguntar, e aí o próprio cliente vai raciocinando, e às vezes vai mudando de opinião. Então talvez não seja essa pesquisa que eu preciso, talvez seja aquela. E muito cliente às vezes não precisa de pesquisa. Nós na H2F fazemos isso. Às vezes o cliente, a gente conversa com o cliente e vê que a necessidade dele não é pesquisa. Às vezes ele tem a resposta dentro de casa e a gente mostra isso para ele. Porque também não adianta fazer uma pesquisa que ele não vai usar. A pesquisa tem que ser utilizada. Então, e aí... Uma brincadeira que a gente fala muito em propaganda, que vira aquele livro encapado, capa dura, que você coloca na estante ali e lá fica, né? E lá fica. Com 400 páginas de gráficos e resultados. E né? Aí ele não usa, que também é um outro lado hoje da pesquisa, quer dizer, esse livro de 400 gráficos e tal, não sei o que, não adianta você dar para o cliente. Ninguém mais tem tempo para ler. Você tem que passar para o cliente aquele conhecimento traduzido para o dia a dia dele, mostrando como é que você acha que ele poderia fazer. Quer dizer, você tem que realmente ter uma parceria com o cliente e estar envolvido com aquele trabalho com o cliente, para que tenha que você possa passar esses dados de uma forma mais utilizável, porque tem que ser utilizável, senão não adianta a pesquisa. E você citou agora há pouco, quando você estava falando das diretrizes aí da associação, você falou na pesquisa, em grupos de estudo, de novas metodologias,
também desenvolver, se for um pouco da criatividade, né? Então, queria que você falasse um pouco aí, quais são as novidades que a gente tem hoje no campo de pesquisa, aí, que está surgindo de novo, aí, se tem alguma nova modalidade, alguma técnica? O que se fala hoje no campo da pesquisa, aí, do estado da arte da pesquisa? Olha, o que se fala muito hoje, sem dúvida, é o advento da internet, né, quer dizer, das redes sociais, e como é que isso pode ser utilizado como fonte para as pesquisas. Aliás, isso é uma outra pergunta que eu vou fazer para você aqui, que eu já vou embalar nessa daqui. Quer dizer, a internet, né? Como é que a web e a internet tem colaborado ou atrapalhado na área da pesquisa aí. Então já vamos juntar tudo isso daí. Então, isso é uma coisa muito que se fala, é uma coisa que está se pesquisando muito. Agora, o que precisa disso é você ter criticidade na leitura disso, né? Quer dizer, saber triar essas informações e tal. Agora, o que eu diria que é uma novidade, que não é uma novidade, mas é o que se está se percebendo cada vez mais, eu acho que a pesquisa tem que ir por essa linha, é uma linha muito comportamental, né? Quer dizer, nós temos que entender todos os assuntos dentro de um contexto comportamental. As coisas não acontecem por acaso. Não adianta eu pegar uma informação e achar que aquilo me resolve, pegar um dado e achar que aquilo vai me resolver tudo. Eu tenho que transformar isso numa informação, eu tenho que olhar o contexto onde está. Então, aí técnicas para se ver isso é que podem trazer a inovação e podem ser criativas. É aí que eu falo em criatividade, porque nós saímos, mas temos que sair mais ainda de uma visão apenas técnica para uma visão mais global e mais contextualizada. Tá? Então eu acho que aí vem as inovações e aí vem a criatividade. Aliada a tudo isso com esses instrumentos novos de coleta de dados que são a internet, que veio trazer muita facilidade. Por exemplo, hoje algumas empresas já estão comprando softwares de monitoramento de redes sociais, internet, por exemplo. Então, na verdade, é aquilo que antes você falou, o que estão falando de mim, do meu produto, que você tinha que fazer uma pesquisa formal de mercado, ali você tinha que ir ao consumidor e falar assim, olha, o que você acha desse produto, desse serviço, dessa empresa ou dessa marca? Teoricamente, hoje você tem ali um painel de controle online e você recolhe tudo que estão falando da sua marca ou do seu produto ou do seu serviço, né? O que não elimina, digamos, o trabalho analítico da história. Então, é exatamente isso. Quer dizer, esses instrumentos, esses softwares, então, eles vêm ajudar muito. Então, se a sua pergunta lá de como é que a internet ajuda, atrapalha e tal, ela não atrapalha, ela ajuda muito, porque ela traz muito dado. Mas aí é o que eu falei, o que você também falou, nós temos que analisar isso, não elimina essa análise. Então não adianta ter esse manancial de informação se você não souber analisar o que quer dizer aquilo. O que eles estão querendo dizer com aquilo, em que contexto está aquilo, como é que aquilo foi montado. É a mesma coisa, quer dizer, nós temos uma paridade aí muito clara com o advento, quando veio lá em 1980, na década de 80, quando veio o serviço de atendimento ao consumidor por telefone, onde as empresas não ouviam o consumidor, era só pesquisa. Os serviços de atendimento vieram trazer isso também, vieram trazer o consumidor ativo, né? O consumidor ligava para as empresas para falar, agora eu tenho informação, ótimo, você tem informação, mas o que quer dizer isso? Se você não souber analisar aquilo, porque você também tem o seguinte, quer dizer, você tem quem é que escreve, quem é que vai lá para o blog e escreve, quem é que dá opinião, será que é o mercado inteiro ou será que é um grupo específico? Parte daí a sua análise, né? Quer dizer, esses são líderes, não são líderes, são consumidores mais críticos, como é que eles são? Com quem que você está lidando? Então, claro que você tem que responder. Então, a grande preocupação hoje, eu não posso demorar a resposta, você tem que responder. Agora, como conhecimento, você tem que ter uma análise muito criteriosa disso. De saber correlacionar isso com as outras informações que você tem. Então, ela ajuda muito e vem crescer muito, vem fazer crescer muito essa atividade, inclusive. Mas desde que você tenha uma crítica.